A pandemia agravou essa situação. E a nossa equipe conversou com profissionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sobre programas e políticas públicas relacionadas ao tema aqui na nossa região. Preste atenção nessa reportagem. A dura realidade de quem vive em situação de rua, às vezes, é invisível aos olhos de quem tem moradia fixa. É difícil imaginar os riscos que essas pessoas correm e, principalmente, os motivos que as levaram a essas condições. Nós temos muitos conflitos familiares, questões econômicas que aumentaram muito durante a pandemia e também questões de dependências químicas, álcool e outras drogas. O atendimento a pessoas em situação de rua aumenta durante a temporada aqui na Baixada Santista. Mongaguá é o que registra a maior porcentagem, com 60% de aumento, seguido de Itanhaém com 50% e Guarujá com 45%. Santos teve um aumento de 40% nos atendimentos pós-pandemia, chegando a acolher até 3.000 pessoas por mês. Em São Vicente, o aumento na temporada é de 20%. No inverno, é maior, 40%. O crescimento de atendimentos a pessoas em situação de rua em Praia Grande é de 12%. Cubatão não registra aumento no período das férias. Os municípios mais próximos e os vínculos que eles vão criando e a disponibilidade, de atuais empregos temporários, como olhar carros, fazer certos bicos. Então aqui durante a temporada, às vezes isso aumenta essas oportunidades. O Programa de Educação para o Trabalho para a Saúde é uma política pública dos ministérios desses segmentos. O objetivo é qualificar universitários e profissionais da saúde e integrá-los ao tripé: ensino, serviço e comunidade. A atuação da Unifesp da Baixada Santista no PET Saúde é referência nacional. São, por exemplo, realizadas ações no território. Por exemplo, ir às ruas para conversar com as pessoas que estão em situação de rua, conhecer a história delas, resgatar a história delas, ajudar a intensificar a relação dela com os serviços de saúde e demais serviços, quais são as demandas delas, quais são as problemáticas, quais são os desejos, expectativas, perspectivas de futuro. A pandemia dificultou a aplicação de algumas políticas públicas de enfrentamento ao problema. Um dos grandes desafios é o acesso a serviços de saúde. A necessidade de trazer essas pessoas para dentro dos serviços. Muitos deles não vão porque têm receio de não serem recebidos, como de fato em algumas situações não são recebidos, porque existe um preconceito, como se o morador de rua não fosse um cidadão como outro qualquer. A dignidade deveria ser um direito de qualquer cidadão, mas a discussão sobre o tema vai muito além, passando pela criação de alternativas para gerar emprego e renda que possibilitem itens básicos de sobrevivência, como um teto. Existe todo um esquema, às vezes, de curso, capacitação para algumas atividades, Mas você tem um tempo em que você precisa receber essas pessoas para que elas se reorganizem enquanto vida, para que elas se restabeleçam fisicamente, mentalmente, moralmente, Para que reconstruam seus vínculos, seja com a sociedade, seja com a família, para poder partir para uma atividade laborativa, vamos dizer, com um ritmo mais intenso. É um tema muito complexo, mas medidas estão sendo criadas e pensadas, basta o esforço do poder público para trabalhar de várias frentes, conforme a especialista disse, porque não é só a questão econômica, é preciso recuperar a moral, o psicológico dessas pessoas que às vezes não têm uma perspectiva alguma e nem vontade de querer restabelecer a sua vida. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, é um trabalho minucioso, médio e longo prazo, mas que precisa ser adotado e encarado de frente, porque quanto mais se adia, mais se agrava essa situação.